Eu fui prestar medicina e eu passei. E eu falei que eu não queria. Porque se o médico ganha dinheiro... Que não era noitinha, tô zoando. Não, eu precisava pegar esse gancho. E aí eu fui... Foi quando eu abri minha empresa, foi quando as coisas aconteceram de uma forma muito diferente. Porque eu chego para o paciente idoso com câncer e eu trabalho numa terapia intensiva. Eu sei o que vai acontecer. Eu trago esta segurança em si. E quando eu falo que esse médico me ajudou muito, porque ele mostrou que muito do que acontecia na minha vida, na área da profissão, que não acontecia, era falta de posicionamento meu. Independente da profissão. Independente se eu fosse médica, se eu fosse juíza. E isso é muito difícil. Porque a gente fala hoje em dia, né? O paciente é uma pessoa. Ok. E o fisioterapeuta é uma pessoa? Quais as características que a gente utiliza no nosso atendimento que são nossas? A gente não pensa nisso. A gente segue como 12 anos atrás. Comando verbal. Só que o paciente não é mais o paciente de 12 anos atrás. Hoje o paciente tem o TikTok, o Instagram, o Google, o LinkedIn. Dependente da idade. Eu trabalho com idosos centenários que eles procuram um exercício no TikTok e mandam para mim. Eu quero fazer esse exercício. Tem como? Quando a gente olha para tudo isso, eu acho que o fisioterapeuta ele tem que mudar muita coisa nesse sentido. Então, quando eu chego e falo, eu tenho essas 3 especialidades, é com um único objetivo. O idoso. Desde o início, tudo que foi acontecendo, eu sempre pensei no idoso e eu me apaixonei pela área por 2 motivos. Pelo reconhecimento e por pagar bem. O idoso, ele paga bem quando ele vê resultado. Porque normalmente ele não vê resultado. Por que o idoso adora o cardiologista e não o geriatra? O cardiologista cuida do coração dele. Ninguém conta para ele que o músculo é para ele ir no sacolão. O músculo é para o senhor levantar e sentar, mas ele já senta e levanta. Para ele sentar e levantar devagar ou rápido, o que vai mudar? Quando a gente fala para o senhor não ser internado, não, tem momentos que ele precisa ser internado. E muitas vezes o paciente chega muito grave porque o paciente tem medo de ser internado e perder massa muscular. Só que ele nem sabe o porquê. Então, quando eu penso na pessoa idosa e eu falo que a gente tem que ser um exemplo, é que, ok, o idoso de 80 anos não entender nada de massa muscular, de exercício, da parte cognitiva, ok. O de 60, meu pai tem 68, para ele, algumas coisas são absurdas. E você pode, Jesus Cristo, abaixar aqui, ele vai olhar para sua cara e falar assim, ridículo, teste, senta e levanta. É uma coisa boba. E ele tem 68. E nós? A gente tem que chegar muito melhor do que a pessoa de 80 anos, porque a gente tem informação. E a gente não faz. E aí, quando o paciente está no hospital, ele quer uma coisa. Ele quer sair dali. E a única pessoa que ele pode recusar, os 2 profissionais que ele pode recusar, o psicólogo e o fisioterapeuta. Porque até então, ele senta e levanta. Ele faz isso, ele não consegue entender que ele está fazendo isso mais devagar e isso vai prejudicar quando ele chegar em casa. E aí, quando ele chega em casa, vem a decepção. Eu não consigo mais subir a escada. Mas lá no hospital, a gente não conta isso para ele. A gente só fala que ele tem que andar, ele tem que fazer físio, ele tem que sentar. Por que ele tem que sentar na poltrona? A gente sabe. Mas o quanto a gente mostra isso para o paciente. Quando eu entendi que o poder está principalmente na comunicação, a minha carreira mudou. Porque o que acontece? A gente vai fazendo curso. Vai. Ok. E como que você coloca isso no dia a dia? Não adianta eu ler uma meta-análise e meu paciente não entendeu o porquê. E muitas vezes a gente não explica o porquê. Principalmente para a pessoa idosa. Ele não quer saber da evidência. Ele quer saber por que antes ele não podia carregar um saco no mercado, uma sacolinha, e hoje ele é obrigado a pegar uma caneleira, um halter. E aí a gente fala, não, por conta da massa muscular. Já escutou a palavra sarcopenia? Imagine isso para o idoso. Sarcopenia. Ele olha aquilo para você e fala assim, mas é mais uma doença que eu tenho? Pressão alta, ele sabe que é quando ele fica nervoso, que o pai e a mãe dele teve. Problema de coração, a família inteira teve. O famoso derrame, que é o AVC, ele conhece alguém que teve. Quem que o idoso conhece de uma forma assim visual com sarcopenia? Ele não conhece. Às vezes ele até viu, só não sabia que era, né? Não sabia o que era, porque é normal, né? É normal uma pessoa com câncer ser frágil. Imagina um idoso. Igual quando a gente fala de fadiga, tem que fazer exercício. Já ficou cansado? O que você faz quando você cansa? Você quer ficar parado. Você fica parado.
E aí, quando a gente fala assim, ó, vou contar uma coisa pro senhor, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver. É contraditório. Mas o senhor só faz o teste. Faz o teste longe, quando eu não estiver aqui. Quando o senhor estiver muito cansado, sentir aquele corpo cansado, se mexa. No que o senhor conseguir e como o senhor conseguir. Você não cobrou, você despertou a curiosidade. Nós, fisioterapeutas, a gente não sabe despertar a curiosidade do nosso paciente. A curiosidade vem quando você não impõe. Você só fala. A curiosidade vem no atendimento domiciliar, quando eu sei o nome do cachorro, o cachorro fica no meio da casa para o paciente. O obstáculo é o cachorro. O obstáculo é ele abaixar para dar a comida para o cachorro. O obstáculo é ele jogar a bolinha para o cachorro. Ele pode cair? Pode. Pode cair. Mas quando eu vejo o objetivo, eu quero continuar cuidando do meu fiel amigo, eu quero fazer fisioterapia. Fisioterapia é legal. Fisioterapia é diferente. E o que é fisioterapia no ambiente hospitalar? Ela tem que seguir um protocolo, porque senão vira zona. Então, a minha carreira, ela aconteceu quando eu permiti olhar para o mundo. Olhar essa pessoa.